Tudo parecia como sempre. Silencioso, calmo, sem abalos, como se fosse para sempre assim. Mas, como se sabe, o silêncio antes da tempestade pode ser enganador. Numa manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, o rádio anunciava um dia limpo e soalheiro. No ar pairava o aroma forte do café expresso, misturado com o cheiro inconfundível do fato de trabalho do Rui, o marido de Sofia. A rotina parecia imutável. Então, o telefone tocou. No ecrã lia-se mãe. Sofia soube imediatamente que o plano desse dia ensolarado estava cancelado. Dona Maria, a mãe dela, era sinônimo de mudanças, quase sempre turbulentas. Apesar de amar a filha com uma intensidade quase exagerada, tinha uma habilidade única de virar tudo do avesso, sem esforço algum. Filha, começou a fazer obras em casa e, sabes como é? A voz dela era séria, quase como se estivesse a anunciar uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa. Até terminarem, vou ficar aí convosco umas semanas. Umas semanas. Era como anunciar um furacão prestes a atingir a costa. E, claro, não havia espaço para objeções. Dona Maria era de ferro, doce, mas inflexível. Sofia olhou para Rui, que estava junto à janela a vestir o casaco de trabalho. Os ombros largos e seguros pareciam, de repente, desabar sob o peso da notícia. Apenas suspirou, profundamente, com aquela voz grave e masculina. Ambos sabiam que discutir com Dona Maria era como tentar parar o vento com as mãos nuas. Inútil e cansativo. Enquanto o pensamento de como caberiam todos naquela pequena casa de 2 quartos invadia a cabeça de Sofia, ela sabia que as rotinas cuidadosamente construídas iam ser abaladas. Rui era previsível como o sol de inverno em Portugal. A mãe dela, uma tempestade de decisões repentinas e ideias a jorrar como uma fonte descontrolada. No dia seguinte, lá estava ela, não só a chegar, mas a fazer uma entrada digna de uma diva do fado em Alfama. Dona Maria desceu do táxi carregada com uma mala que cheirava naftalina e perfumes antigos, e uma travessa cheia de empadas de chaves feitas em casa, para garantir que ninguém passaria fome. Tinha entre 55 e 60 anos, mas parecia ter acabado de fazer 40, uma postura jovem e cheia de energia, apesar do cabelo grisalho cuidadosamente apanhado num coque. Vestia um vestido floral de seda, que parecia dançar com o vento, e uns sapatos de salto médio, vermelhos, que denunciavam um toque de elegância e audácia. Mal pousou a travessa no chão. A voz de um fado antigo começou a ecoar pelo hall do prédio. Cheguei, filha. Aqui está a tua mãe. Anunciou com um sorriso que iluminava tudo. Rui parecia meio perdido, como se a energia da sogra fosse um tsunami prestes a engoli-lo. Até o filho deles, Martim, de 7 anos, que normalmente era um pequeno príncipe, ficou em silêncio, observando a avó como se fosse uma criatura exótica. Ah, a Sofia, isto é o verdadeiro alimento para a alma. Riu Dona Maria, com uma gargalhada rouca e cheia de vida. Sofia mostrou o sofá da sala, que agora se tornaria o trono temporário da mãe. Dona Maria sentou-se com a graça de uma rainha, e o sofá gemeu sob o peso da sua presença. Isto aqui está muito parado, filha. Onde está a aventura? O fogo nos olhos. A Sofia está a florescer, mas o fogo parece ter se apagado. Vamos ter de fazer alguma coisa, disse, com aquele olhar que não deixava espaço para argumentos. Rui tossiu, tentando intervir. A mãe, a aventura depende do ponto de vista. No meu trabalho na construção, todos os dias há aventuras. Às vezes, uma máquina avaria e tens de a convencer a funcionar. Máquina é uma coisa, alma é outra. Respondeu Dona Maria, cruzando os braços. A alma precisa ser cuidada com delicadeza. Olhou para Sofia com um brilho que ela nunca tinha visto antes. Um prenúncio de que a monotonia do seu dia a dia estava prestes a ser virada do avesso. Sofia sentiu um arrepio, não de medo, mas de expectativa. A sua vida previsível estava prestes a sair dos carris, e, para ser sincera, uma parte dela já ansiava por isso. Dona Maria vinha como um furacão para varrer tudo. Tédio, rotina, previsibilidade. E as aventuras que se avizinhavam nada tinham a ver com as do trabalho de Rui. Dona Maria tomou o comando da casa. Para ela, não se tratava apenas de arrumar o espaço, mas de infundir-lhe uma alma nova, um espírito só dela. A cozinha, antes preenchida pelos simples cheiros dos sanduíches do Rui e das refeições modestas de Sofia, transformou-se num laboratório de aromas intensos e promessas de sabores inéditos. Empadas com recheios secretos, guisados com temperos que Sofia nunca tinha provado. Um verdadeiro manjar que parecia ressuscitar a casa. Mas Dona Maria não era apenas uma cozinheira. Quando algo avariava, como a torneira que pingava teimosamente, transformava-se numa verdadeira chefe de obra. Rui, meu querido, esta casa é tua. Disse com uma voz doce, mas firme, enquanto ele se preparava para a tarefa. Vamos ver quem manda aqui.
Rui, que parecia estar a caminho do espaço em vez de uma simples reparação doméstica, não teve escolha senão aceitar o desafio. Por mais que resmungasse, no fundo parecia gostar da atenção. A tensão pairava no ar, mas naquela noite, enquanto Rui adormecia no sofá e Martim era levado para a cama, Dona Maria virou-se para Sofia com os olhos brilhando de uma alegria quase infantil. A que tal irmos a uma tasca no bairro Alto? Dizem que hoje há fado ao vivo. Vamos cantar umas modinhas. Filha. Sofia ficou sem saber o que dizer. Ela, esposa de um trabalhador da construção e mãe de um rapaz de 7 anos, numa tasca? Parecia um cenário estranho. Mas o olhar decidido da mãe era impossível de recusar. Está bem, mãe. Mas só não me peças para cantar. A minha voz é melhor guardada para o chuveiro, brincou Sofia. Dona Maria riu, tirando do armário o vestido verde esmeralda de seda que Sofia guardava há anos, para um evento que nunca aconteceu. O vestido abraçava-lhe o corpo com elegância, realçando-lhe a figura sem exageros, e os sapatos de salto fino com tiras delicadas completavam o look com um toque de sedução contida. Hoje, minha filha, vamos brilhar, disse Dona Maria, vestida com um caftan colorido que parecia saído de um desfile de carnaval em Lisboa. Na rua, o cheiro dos tilhas em flor misturava-se com o ar fresco da noite. A tasca estava animada, com música, risos e vozes a encherem o espaço. Dona Maria adaptou-se como peixe na água, cumprimentando desconhecidos e lançando olhares que deixavam os homens a suspirar. Sofia, tímida no início, acabou por se deixar levar pela energia da mãe e pela música. Dançaram, riram e cantaram, esquecendo por momentos as preocupações. Quando Dona Maria pegou no microfone e começou a cantar um fado de Amália Rodrigues, a sala inteira se calou, rendida à sua voz rouca e cheia de vida. Sofia sentiu uma chama reacender-se dentro dela. Naquela noite, não eram apenas mãe e filha, eram duas almas renascidas, prontas para enfrentar as tempestades que viriam. Mas, ao regressar à casa, algo ficou no ar, um segredo, uma promessa de que aquela mudança era apenas o começo. E no silêncio da madrugada, Sofia encontrou um pequeno recorte de fotografias escondido entre as almofadas do sofá. Um bilhete cifrado, escrito pela mãe, dirigido ao Rui. As rosas mais bonitas têm os espinhos mais afiados. Cuidado, genro. O que estaria por trás dessas palavras? Quem realmente era Dona Maria? E será que a sua chegada trouxera mesmo só renovação, ou algo muito mais perigoso? O mistério pairava no ar, como uma sombra sobre a pequena casa em Lisboa, prestes a desabar. Na manhã seguinte, o sol invadia a pequena cozinha da casa em Alfama, iluminando os azulejos antigos e as chávenas alinhadas com precisão quase militar. Sofia vestia uma blusa branca de algodão leve que realçava o seu pescoço delicado, e umas calças de linho azul claro que dançavam com a brisa que entrava pela janela. Nos pés, usava umas sapatilhas discretas, quase a pedir para serem esquecidas, como se não quisesse chamar atenção para si mesma. Uma pulseira de prata brilhava no seu pulso, um presente do Rui no último aniversário. Dona Maria, já em seu posto habitual na bancada da cozinha, rodava uma colher de pau numa panela onde a sopa fazia uma dança lenta e promissora. O seu vestido floral, agora com um avental branco impecável, combinava com o cabelo preso num coque perfeito. Apesar da sua personalidade tão tempestuosa. Rui entrou na cozinha, ainda com um ar sonolento, de camisa desabotoada no topo e calças de ganga. O seu cheiro aftershave barato misturava-se com o aroma da comida. Passou a mão pelo cabelo, ainda despenteado, tentando parecer mais apresentável do que realmente estava. Bom dia, família, disse com voz rouca, esticando os braços como quem acorda de um pesadelo. Dona Maria olhou para ele com um sorriso matreiro. Então, Rui, como está o nosso rei da obra? Conseguiste domar a torneira ontem? Ou foi ela que te deixou a tinamão? Provocou, piscando um olho. Rui resmungou, mas não resistiu a um sorriso. Dominei-a, mãe. Mas confesso que a casa está a transformar-se numa verdadeira obra de arte, e eu aqui no meio, a tentar não perder a cabeça. Sofia riu, sentindo-se de repente parte de uma comédia familiar que, embora desgastante, tinha o seu charme. No entanto, enquanto o pequeno Martim brincava no chão com seus carrinhos, uma sombra parecia pairar sobre o olhar de Dona Maria. Ela pegou no telemóvel e, discretamente, enviou uma mensagem para um número guardado como amigo. Mais tarde, ao final da tarde, a casa encheu-se de ruídos e vozes. Trabalhadores entravam e saíam, carregando caixas e ferramentas. Dona Maria transformou-se numa verdadeira general, distribuindo ordens com uma autoridade que surpreendia até Rui. Cuidado com o chão, não é um estaleiro, é uma casa. Gritava, enquanto apontava para um jovem carpinteiro com um sorriso sarcástico. Rui observava tudo, dividido entre a admiração e o desconforto. A sua mãe parecia pronta para assumir o controle total da sua vida e do seu casamento. Como uma tempestade que não deixava espaço para resistência. Numa pausa, Sofia aproximou-se de Rui, que estava encostado à parede, os olhos perdidos no vazio. Acha que isto vai durar muito?
Perguntou, baixinho. Rui suspirou, olhando para a mulher que agora parecia uma mistura de princesa contida e guerreira silenciosa. Com a tua mãe, não se sabe nunca. Mas se há alguém capaz de fazer desta casa um lar de novo, és tu. Sofia sorriu, sentindo a força que Rui depositava nela, mesmo quando ele próprio parecia duvidar. Medida que o sol se punha, a luz dourada filtrava-se pelas cortinas, iluminando a sala onde as caixas começavam a ser abertas, revelando objetos que pareciam contar histórias esquecidas. Dona Maria sentou-se no sofá, olhando para o seu reino temporário. Filha, disse ela, com um brilho nos olhos, a vida é como estas reformas. Às vezes temos de destruir para poder construir melhor. Mas cuidado, nem tudo que se constrói é para durar. Sofia sentiu um arrepio. Aquelas palavras tinham um duplo sentido, como uma sombra que se aproximava silenciosa. E quando olhou para Rui, viu que ele também tinha notado o tom enigmático da mãe. Naquela noite, enquanto Martim dormia, Sofia percebeu que a casa já não era um simples lar. Era um tabuleiro de xadrez, onde peças moviam-se em silêncio, e onde o próximo movimento poderia mudar tudo. Mas quem seria o verdadeiro jogador? Dona Maria, com os seus segredos e planos? Rui, tentando manter a paz? Ou Sofia, prestes a descobrir que a sua vida estava prestes a se transformar numa partida perigosa? E no meio de tudo, a pergunta que não queria calar: o que estava escondido por detrás daquele bilhete cifrado? O mistério continuava a crescer, como a maré que sobe lentamente, pronta para arrastar tudo à sua passagem. Ao romper da manhã seguinte, a cidade de Sintra despertava envolta numa névoa suave que fazia as casas antigas parecerem saídas de um conto de fadas. Sofia vestia um vestido midi azul claro, de tecido leve que acariciava as pernas com cada passo, e uns sapatos de salto baixo que lhe davam elegância sem esforço. Uma gargantilha delicada de prata adornava o seu pescoço, refletindo a luz que entrava pela janela do quarto. O cabelo solto, com ondas naturais, caía-lhe pelos ombros, conferindo-lhe um ar de inocência e mistério ao mesmo tempo. Dona Maria, já desperta e agitada, trajava um conjunto de calças de linho bege e uma blusa estampada em tons terrosos, complementados por um lenço colorido preso ao pescoço. Nos pés, umas sandálias confortáveis, prontas para enfrentar mais um dia de revolução doméstica. No pequeno almoço, entre o aroma do café acabado de fazer e do pão fresco torrado, falava-se pouco. Rui, ainda de pijama, tentava acompanhar o ritmo daquela nova dinâmica que a sogra imprimia na casa. O seu olhar, por vezes, perdia-se na janela, como se procurasse uma saída para o labirinto familiar. De repente, o telefone tocou. Dona Maria atendeu com um ar sério que fez Sofia arquear as sobrancelhas. Do outro lado da linha, uma voz rouca e grave, que fez o coração de Dona Maria apertar-se por um momento. Terminada a chamada, ela olhou para os filhos como quem prepara um anúncio importante. Temos visitas. E não são quaisquer visitas, disse, com um sorriso enigmático. Pouco depois, a campainha tocou, fazendo ecoar pela casa. Sofia abriu a porta e viu um homem alto, de cabelo grisalho e olhar penetrante. Vestia um fato escuro, mas com um lenço vermelho no bolso do peito, que lhe dava um ar de rebeldia sofisticada. Este é o Sr. Manuel, um velho amigo da família, apresentou Dona Maria, com orgulho e um toque de mistério. Manuel entrou como quem domina o espaço, cumprimentando todos com um aperto de mão firme e um olhar que parecia vasculhar segredos escondidos. Ao longo do dia, Manuel revelou-se um homem de muitos talentos e histórias. Contava episódios de Lisboa antiga, das festas nos bairros históricos e das aventuras que só quem viveu aqueles tempos poderia narrar. Dona Maria, ao seu lado, parecia rejuvenescida, rindo com vontade e até dançando uma valsa improvisada na sala, fazendo Sofia sorrir com aquela cena inesperada. Mas, à medida que as horas passavam, Sofia começou a notar olhares trocados entre Manuel e Rui, carregados de significado oculto. As conversas tornavam-se mais tensas, as frases com duplo sentido, e a atmosfera carregada de uma tensão que ninguém ousava mencionar. Numa pausa, Sofia aproximou-se de Dona Maria, que, discretamente, lhe sussurrou: há coisas no passado que não queremos que venham ao de cima, minha filha. Mas às vezes, elas aparecem como fantasmas. Sofia sentiu um arrepio. Aquela visita inesperada parecia ser a peça que faltava no puzzle que a mãe tinha começado a montar. Mas qual seria o verdadeiro jogo por trás daquela reaproximação? Ao anoitecer, enquanto a casa se preparava para o descanso, Sofia encontrou na mesa da sala um envelope sem remetente. Com mãos trêmulas, abriu e encontrou uma fotografia antiga, a preto e branco, onde apareciam Dona Maria, Manuel e um jovem Rui, sorrindo numa festa em Lisboa, há décadas. No verso, uma única frase: nem todas as verdades são para serem ditas. Algumas flores só crescem à sombra do segredo. O coração de Sofia apertou-se. O passado da sua família tinha mais camadas do que imaginava, e aquilo que parecia uma simples visita tinha vindo para reabrir feridas antigas. Mas quem guardava os segredos?
E que papel Rui e Manuel realmente desempenhavam naquela história? A tempestade estava longe de acabar. Na verdade, apenas começava a ganhar forma, e Sofia sabia que, para proteger o que amava, teria de mergulhar fundo no mar de mistérios e perigos que nunca pensara enfrentar. E no silêncio que se seguiu, uma última dúvida sussurrava no ar: até onde estaria disposta a mãe a ir para controlar o destino da sua família? A manhã despertou sobre Vila Nova de Gaia com o aroma salgado do Atlântico a misturar-se com o cheiro a pão acabado de cozer nas padarias locais. Sofia, agora com uma confiança que lhe brilhava nos olhos, vestia um vestido vermelho vivo, de corte justo e tecido leve que realçava as curvas do seu corpo sem perder a sobriedade. Nos pés, uns sapatos de salto médio, elegantes mas práticos, que a faziam sentir-se pronta para qualquer desafio. Uma pulseira dourada cintilava no seu pulso, presente de Rui no último aniversário, símbolo silencioso do apoio que ele lhe dava. Dona Maria, sempre imponente, trajava um vestido preto com estampados florais em tons dourados, que lhe conferiam um ar de rainha antiga dos tempos do fado. Um colar de pérolas adornava-lhe o pescoço, e os seus sapatos de tacão alto ecoavam pelo chão de madeira com uma determinação inabalável. Na cozinha, o aroma do café e do caldo verde preenchia o espaço, enquanto Rui, com a camisa azul desabotoada no topo e calças de ganga, tentava acompanhar as movimentações frenéticas da sogra. O dia trouxe consigo um convite inesperado. Dona Maria, com um sorriso enigmático, propôs um passeio até o mercado do Bolhão, no coração do porto. Vamos, filha, há coisas que só se descobrem nas ruas, entre as bancas e os vendedores, disse, puxando Sofia pelo braço. No mercado, entre os gritos dos vendedores e o colorido das frutas e legumes, Manuel reapareceu, desta vez acompanhado por uma mulher de olhar firme e sorriso enigmático. Apresentou-a como Ana, uma antiga amiga de juventude. A presença dela trouxe uma nova energia, uma mistura de tensão e cumplicidade que Sofia não conseguia decifrar. Enquanto caminhavam pelas ruas estreitas, Dona Maria puxou Sofia para um canto e sussurrou: há segredos que se escondem à vista de todos, minha filha. E às vezes, é preciso saber olhar para os detalhes que os outros não veem. Mais tarde, numa pequena tasca, rodeados pelo cheiro a bacalhau e ao som distante de uma guitarra portuguesa, as conversas tornaram-se mais reveladoras. Manuel falava de negócios obscuros e de antigas alianças, enquanto Ana lançava olhares rápidos para Rui, que respondia com um sorriso tenso. Sofia sentiu-se como uma peça num jogo de xadrez que desconhecia as regras. Ao regressar a casa, encontrou um envelope na sua mesa. Dentro, um mapa antigo da cidade do Porto, marcado com pontos que pareciam indicar locais secretos. No verso, uma nota escrita à mão dizia: para quem sabe ver, a verdade está nos caminhos que escolhemos não seguir. O que estaria escondido naquele mapa? Que caminhos teria sua família evitado percorrer? E que segredos o futuro ainda guardava? Enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, Sofia sentiu que o verdadeiro jogo estava apenas a começar, e que o preço da descoberta poderia ser mais alto do que jamais imaginara. O céu de Lisboa tingia-se de tons alaranjados quando Sofia entrou no seu quarto. O vestido vermelho ainda marcara a silhueta com elegância sutil. Os sapatos de salto médio ficaram repousados junto à porta, enquanto ela caminhava descalça pelo chão frio de madeira. A luz do fim de tarde acariciava-lhe o rosto, realçando o brilho dos seus olhos castanhos, agora carregados de uma mistura de curiosidade e inquietação. Dona Maria, sentada na poltrona do canto, usava um vestido de veludo verde escuro que lhe abraçava o corpo com uma sensualidade discreta, acompanhada por um colar de âmbar que cintilava com cada movimento. Os seus sapatos de salto fino ecoavam silenciosamente pelo quarto, um contraste entre a sua presença imponente e a suavidade dos seus gestos. Rui, ainda com a camisa desabotoada e os cabelos ligeiramente despenteados pelo dia agitado, observava a tensão que pairava no ar. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções não ditas. De repente, o telefone tocou. Dona Maria atendeu com um sorriso enigmático, mas o seu olhar ficou mais sério à medida que a conversa avançava. Desligou e olhou para Sofia. É hora de irmos a Belém, anunciou, com uma firmeza que não aceitava perguntas. No percurso, o carro cruzava as ruas históricas de Lisboa, enquanto Sofia tentava decifrar o que a mãe planeava. Ao chegar, entraram numa pequena loja de antiguidades, cheia de objetos que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Dona Maria puxou um livro antigo das prateleiras, folheando com cuidado. As páginas amareladas revelavam fotografias e documentos que documentavam uma história oculta da família, ligada a um segredo que atravessava gerações. Enquanto exploravam o conteúdo, Sofia sentiu uma mistura de fascínio e receio. A narrativa revelava alianças, pactos e traições que explicavam muitos dos mistérios recentes. Mas, no meio daquela descoberta, um envelope caiu do livro. Sofia apanhou-o e, com as mãos a tremer ligeiramente, abriu-o. Dentro, um bilhete simples e ameaçador: nem toda verdade liberta.
Algumas correntes são feitas para nunca serem quebradas. O som de passos apressados fez com que todas as luzes se apagassem momentaneamente. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia enquanto percebia que estavam a ser observadas. Na escuridão, uma voz sussurrou: "Vocês estão a brincar com fogo, minha senhora." Quando as luzes voltaram, o espaço estava vazio, exceto por elas duas. O mistério aprofundava-se, e Sofia sabia que o próximo capítulo da sua vida traria desafios que jamais imaginara enfrentar. Mas até onde estaria disposta a ir para descobrir a verdade e proteger aqueles que ama?